E agora, nós falamos há pouco sobre os aposentados, né? Que se aposentam e voltam a trabalhar. E você sabia que a Organização Mundial do Trabalho divulgou em janeiro deste ano uma previsão preocupante por um outro lado a respeito do Brasil? O índice do desemprego. O índice de desemprego em nosso país deverá continuar acima da média mundial até 2016. Atualmente, a taxa mundial de desempregados é estimada em 6% ao ano. A taxa de desempregados no Brasil, em 2013, foi estimada em 6,7%. Está bem mais altinha, né? Por isso eu estou trazendo um especialista aqui nesse assunto para conversar com a gente a respeito disso, de carreiras, de emprego, que é Steph Maerker. Acertei? Acertou, tudo bem. Tudo bem, Steph? Como vai? Muito bem, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu, a sua presença aqui. Esses números preocupam muito? Preocupam em geral. Vai haver uma falta de mão de obra, em geral, vai haver grande desenvolvimento, grandes mudanças. O problema é que não se investe nas universidades. Então, o que a doutora Fabiana disse, há muita gente que entra com a aposentadoria, mas depois essas pessoas são recuperadas pelas empresas como conhecimento, como experiência. O que de um lado nós temos a geração Y, toda diferente, toda, não é plugada, sim. De outro lado, nós temos alguém que tem a experiência, que tem a previsão, que sabe o que vai acontecer em cada caso. Então, essas duas experiências juntas, a dos jovens e de alguém que já carrega essa experiência, têm sido excelentes. Além do Mas as empresas estão gostando disso ou estão preferindo as empresas estão, não, as empresas estão fazendo suas próprias universidades. Então, por exemplo, Promon é uma empresa de engenharia, tem a sua universidade. A Vale tem a sua universidade. A Petrobras tem a sua universidade. Quem que eles trazem? Pessoas que atuaram no segmento, que conhecem muitíssimamente bem o segmento e têm a experiência para transmitir. Porque então, são faculdades que preparam já para aquele trabalho, para aquele segmento. Só para dar um exemplo, eu estava pensando aqui agora, hoje o mestre de obras, que normalmente era uma pessoa com muita pouca instrução, ele tem que ter instrução superior, ou pelo menos o curso técnico que já existe. Não, senão ele é incapaz de fazer o emprego dele. Porque hoje, ser mestre de construção não é botar um tijolo em cima de outro. Ou mandar que alguém faça. Hoje está completamente diferente a construção. É verdade. Então, se você olha... Materiais inteligentes. Tudo informatizado, ele precisa ter a técnica disso. É a mesma coisa que um chofer de táxi. Ele não pode só dirigir. Chofer de caminhão, outra falha no mercado. Não tem chofer de caminhão suficiente, porque a logística está aumentando, que conheçam os motores que hoje são computadores. Então, como é que faz? Então, essas pessoas precisam ter uma instrução, não só saber dirigir, como conhecer aquele painel. Mas como é que a gente consegue reciclar tudo isso? E o que vai acontecer com aquele profissional que, às vezes por força de muitas outras coisas, mas parou no tempo, entre aspas? Está perdido. Está perdido? Está perdido. Esse está fora. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, uma faculdade de 4 anos, quando você sai dos 2 primeiros e entra no terceiro, o que você aprendeu nos 2 primeiros já foi. É tudo muito rápido. Né? É muito rápido. Então, o médico se forma, ele não sabe exatamente que ferramentas que ele vai utilizar. Ele vai fazer cursos. Um advogado se forma, ele não sabe o que está acontecendo. E pobre daquele que não faz os cursos. Não tem jeito. Então, eu faço treinamentos e nos meus treinamentos a primeira pergunta é o seguinte: qual foi o último curso que você fez? No último semestre. Então, um profissional quase hoje, todas as profissões? Assim? Todas, sem exceção. Caramba. Então eu vou te dar um exemplo. Porque tudo é difícil, né? Não, imagina, não é difícil, é diferente. Não, mas espera. Steph, eu estou desempregado, está sem grana e se não ficasse reciclando, aí não vai arranjar emprego está desempregado, está sem grana, mas tem um computador, entra numa lan house, empresta de um amigo. Tem muitos cursos pela internet gratuitos. Tá. Então você acha que existem caminhos? Sim, mas tem que ter dedicação para isso. Você vai ter que trabalhar 8 ou 10 horas, que 8 horas não existe mais. Quem trabalha 8 horas me avisa que eu também quero. Eu tenho escritório próprio, eu trabalho 12 horas por dia, que é normal. E fico feliz da vida ainda. E tem que fazer curso, constantemente. Então, por exemplo, eu dou treinamentos. Mas eu tenho parcerias com empresas, eu dou treinamento em company. Eu falo um pouquinho já daquilo que eu faço especificamente. Tá bom. Mas eu tenho empresas com as quais eu faço os treinamentos abertos, que são empresas muito conhecidas, enfim. E a minha parceria com eles, que eu posso fazer os treinamentos deles
que são para outros profissionais, mas que eu acho interessante replicar depois para o meu público. Eu tenho que me atualizar. Senão também não funciona. Na sua última atuação que você teve, nesse segmento, você usava computador? Nessa última eu usava, mas foi só na última. Você está vendo? Porque foi também... não faz mas tanto veja o que, tá que certo, acontece. Mas aqui já não era esse tipo. Não, e devia ter... E outra coisa, a partir de amanhã também acho que já não vai ser mais esse. Esse vai ser outro, vai ser completamente diferente. Agora, é difícil, né? Porque, por exemplo, a gente pertence a uma geração que mudou tudo em muito pouco tempo. Gente, se você for olhar para trás, quanto tempo faz que para pedir um telefone em casa você tinha que ter o plano de expansão? Imagina, eu não sei o telefone dos meus filhos de cor. Plano de expansão, demorava 2 anos, não é verdade? Não, e custava $5 mil. Nossa, imagina. Custava caro. Existia empresas que vendiam linhas telefônicas, sim. negociavam linhas. Isso depois contra nós, eu não quero falar disso. Não, mas não faz tanto tempo, não. É que tudo mudou muito rápido. Eu não acho que é difícil. A única coisa é que a gente se acostuma com alguma coisa e não quer mudar por comodidade. Quem fizer isso como um profissional hoje está perdido. Mais uma coisa que eu digo nos meus treinamentos. Se você se sentir confortável e aquecido no lugar que você está, é um perigo. Você tem que estar ligado e plugado o tempo inteiro. O que há de novo? Qual é o último livro que saiu? Qual é a novidade no meu segmento? O que estão fazendo? É uma loucura. É uma loucura. Mas este é o mundo que nós vivemos. E a gente tem que acompanhar. Tudo tem mudado. E nós temos que acompanhar como profissional em qualquer área. Se você pensar um professor primário, hoje as escolas, os meninos têm laptops, têm pads, têm tudo que se pode imaginar. A criança já nasce plugada. Aí você pensa, outro dia eu fui conversar com uma empresa que tinha para fazer um programa de treinamento online, e tinha aquelas lousas modernas, que você toca, mexe, ela abre, fecha. Eu digo, ai meu Deus, eu vou ter que ter curso sobre isso. Então aquela lousa de escrever vai ficar ultrapassada. E é isso. Então você acha que quem está fora do mercado, quer dizer, o número de desempregos também é grande em função disso? Eu acho que sim, mas o desemprego de 6% hoje é um dos menores que o Brasil já teve. Ainda assim a situação está boa? Ainda assim, o que eu acho? Eu acho que nós temos um prognóstico dentro de toda essa estrutura para este ano, que ninguém fala que é muito boa, mas o prognóstico eu acho que é animável. Por quê? Nós temos um país extremamente rico. Então, rico de eletricidade, processar o petróleo, natureza, grãos. Então, nós temos, em função disso, vários segmentos que estão aumentando no decorrer desse tempo. Logística, construção de base de petróleo, pré-sal. Eu tenho um apartamento na praia onde eu abri a janela e dei de cara com uma plataforma. Falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Uma plataforma. Mais tarde já foi levada 5 quilômetros mais para adiante. Eu comecei a ler sobre plataformas, como é que isso funciona. A outra coisa muito legal é a gente ver as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho. Então, engenheiras, taxistas. Eu tenho visto, por exemplo, eu bato papo com taxistas. Sim. Muito taxista que é economista, que é administrador, que se aposentou. E foi para a praça. E foi para a praça. Uma pessoa de 50 anos hoje é jovem. É verdade. Imagina. E se vive muito mais, né? Se vive muito mais, a expectativa de vida, tudo. Não é uma pessoa que vai parar no tempo e no espaço. Então me fale o seu treinamento, como é? Então, meu treinamento, o que eu sou especialista? Eu tenho uma empresa que é uma boutique de recrutamento, seleção e treinamento de secretárias. Que é outra profissão que cresceu enormemente e hoje é muito bem reconhecida, muito bem paga. Então, uma secretária hoje de alto nível tem um nível salarial de um gerente de uma empresa. Ela mantém e sustenta a sua família. Claro que ela precisa ter competência, ela precisa ter idiomas, ela precisa ter estrutura, é uma pessoa que tem uma... Eu conheço secretárias com 2 faculdades, 3 pós. E pode se preparar. E você é uma dessas pessoas que está no mercado preparando. Agora, de modo geral, para quem está em casa e como orientações, o que você citaria como profissões boas, quer dizer, que o mercado está aberto e que quem está buscando lá um trabalho poderia pensar nisso? Ou uma faculdade, né? Bom, faculdade tem que ter. Como exemplo, eu não guardo nenhum currículo
absolutamente nenhum que não Se a tenha, pessoa não se não tiver cursou- faculdade. Nada. Hoje eu acho que até para porteiro de prédio, para zelador, tem que ter faculdade. Eu estou falando de cargos que não são diminutivos, mas que, para que não se exigia grande experiência. Hoje precisa. Por quê? Porque todos os equipamentos dentro dos prédios são eletrônicos. Então precisa conhecer tudo isso e tem que ter a estrutura emocional para a carga de trabalho e responsabilidade exigida. Profissões que estão em desenvolvimento. Engenharia, antes de mais nada. Toda e qualquer. Construção, petróleo, plataformas, tudo isso Todas vem essas ligadas a essa a esse movimentação segmento. nova no Brasil. Logística, direito, economia, secretariado. Nós temos um dos poucos países que tem universidade de secretariado, apesar de uma onda aqui que estão diminuindo as faculdades, eu sinto imensa pena, mas uma secretária que não tenha faculdade, ela tem mais dificuldade de encontrar. De se colocar no... E ela não pode ser registrada como secretária, então se as empresas têm um plano de carreira, cada vez mais elas têm, ela precisa se registrar, então precisa fazer um curso depois e tudo mais. Que outra coisa? Motorista de caminhão. Olha que coisa. É tão legal que Não, você não, deu não. vários exemplos. Você né? tem de alto a baixo. A logística está crescendo. Então, nós tivemos um exemplo essa semana passada de uma grande empresa de logística, olha, agora me fugiu o nome dela, que foi adquirida pela Cosan. Ou seja, a Cosan, que era açúcar e álcool, de repente, está aumentando o seu leque de atividades. E lá vai o entre caminhoneiro. E lá vai o caminhoneiro. Tá certo. Então, vai aumentar todo o problema que nós tivemos. Agora, a nos única portos. coisa, a mensagem que fica aqui, se prepare. Se prepare. Sem preparação, Constantemente. sem estar se reciclando, não vai dar. conseguir emprego Não vai mesmo. conseguir. Um beijo, querida. Obrigada pela presença. Super obrigada Muito obrigada e por ter sucesso, vindo. parabéns. Tomara.